continuando a série de mensagens, obras da carne versus fruto do Espírito, parte 8. Diz a palavra que está sendo a base para o nosso estudo sobre o tema em Gálatas 5, 17 em diante. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus fale mais ainda dentro do seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus bom, Deus cuidadoso, Deus zeloso, Deus salvador. Te agradecemos, Senhor, por nossa vida na tua casa nesta hora, pelos que estão pela internet se alimentando da sã doutrina, a graça de Deus. Te agradecemos, Jesus, por tua vida em nossa vida, porque somos em mais de todas as promessas, 7.000 contadas na Bíblia, somos, Senhor, os teus herdeiros, por causa desta vida em nossa vida, da vida abundante, Jesus. Temos paz com Deus, fomos reconciliados contigo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque agora o Senhor nos ensina a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque agora, Jesus, a obra que aconteceu em nosso espírito, que nos tornou perfeitos, completos, ela tem também que passar, Senhor, para a nossa alma, para o nosso corpo, para os nossos relacionamentos, para os nossos sentimentos, para o nosso falar, para o nosso palavreado, para o nosso pensar, sentir. Ó Jesus, ajuda-nos, Pai, colocando em prática aquilo que nós temos aprendido, subjugar a nossa carne, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vencê-la todo o tempo, todos os dias. Ajuda-nos, Pai, a mostrar a tua glória, a tua graça, através de uma vida no Espírito, Senhor, que não tem nada a ver, Jesus, com sacrifícios, com o pagar o preço, mas com o viver aquilo que o Senhor já fez em nós. O viver aquilo que nos foi revelado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades. Ajuda-nos, Jesus, porque em nós está aquele que é maior. Oramos em o nome santo de Jesus, para a tua glória e honra. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e declare isso com fé, com autoridade, com ousadia. Nós vivemos no Espírito. Diga, nós andamos no Espírito. Amém. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio. Uma igreja madura é a igreja que vive no Espírito e, portanto, anda no Espírito, né? Ela se conduz no Espírito, nas coisas espirituais. Muito bem, amados do Pai, eleitos, pedras vivas, filhos amados,
aqueles que são chamados pelo nome de Jesus Cristo, e por isso tem um grande privilégio, mas tem também uma grande responsabilidade. Santos e irrepreensíveis. Nós estamos na 8ª mensagem desta série sobre as obras da carne que vivem em guerra contra o fruto do Espírito de Deus que já está em nós. Nós sabemos que possuímos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza carnal herdou toda a podridão, todo o pecado, tudo que era atributo do diabo, ela herdou. Então a carne, ela continua danificada e jamais se converterá. E a outra natureza que nós possuímos é a natureza espiritual, que também herdou tudo de Jesus, porque ele veio completo ao nosso espírito. O espírito não nos foi dado por medida, então temos os atributos de Cristo em nosso espírito. Portanto, vivemos essa dualidade. Como estes dois reinos, estas duas naturezas são inimigas, porque são opostas, elas guerreiam dia e noite. Todo o tempo da nossa vida, a nossa carne guerreia com o nosso espírito e o nosso espírito com a nossa carne. Como se dá essa guerra? As obras da carne querem se manifestar. E o fruto do Espírito quer se manifestar. E as obras da carne, quando elas se manifestam, elas impedem o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito se manifesta, então as obras da carne não podem estar patentes, aparentes. E sempre alguém está vencendo. Sempre alguém está se sobrepondo. A palavra de Paulo diz que alguém está reinando. Então, nós estamos com este assunto, com este tema, crescendo muito no conhecimento destas verdades. Estamos crescendo muito no autoconhecimento. Eu perguntei aqui antes da mensagem, quantos se sentem mais fortes, mais firmes, mais dominadores dos intentos da sua carne? Quase toda a igreja levantou a mão, para a glória do Senhor, logicamente, né? Porque nós estamos aprendendo a viver no Espírito, a andar no Espírito, ainda que tenhamos uma carne danificada pelo pecado. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive. Veja que eu sou uma pessoa, o apóstolo Paulo falava que ele é uma pessoa. Ele era uma pessoa, somos uma pessoa, mas não é essa pessoa que vive mais. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz já não sou eu, ele está se referindo ao eu carne. Já não é mais a minha carne que reina, que manda na minha vida, mas Cristo que vive em mim. Mas eu estou vivendo aqui com Cristo e com a minha carne. E ele diz, e esse viver que agora tenho na carne, porque eu ainda estou viva, você está vivo, nós estamos aqui todos para viver, nós vivemos nesta carne, mas tem uma maneira de você viver com esta carne sem que ela te domine. Como é que é? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, tudo que Jesus fez, ele fez para que você pudesse reinar em vida, reinar sobre a sua carne, para que o viver que nós temos na carne fosse pela fé em tudo aquilo que Cristo já consumou na cruz do Calvário. Isto nos faz vencedores, isso nos faz mais que vencedores. Então, o que você tem que fazer nessa luta? É isso que eu quero ensinar às pessoas, porque nós estamos tratando aqui de obras da carne, e quando elas tentam se manifestar. E o fruto do Espírito? O que eu tenho que fazer para viver no Espírito e andar no Espírito, não é? O que eu faço? O ponto central do que eu tenho que fazer está na minha mente. Porque tudo começa na mente. As vontades, os desejos, todo o processo que vai gerar palavras, que vai gerar sentimentos, que vai gerar atitudes, todo esse processo começa na mente. Então, eu e você, nós temos que ativar a nossa mente diariamente. Como que eu faço isso? Você tem que levar todo o pensamento cativo à obediência da Cristo. A obediência de Cristo. O que é cativo? É preso. Quando um pensamento começa a sair do eixo, começa a sair do padrão de Deus, do padrão da graça de Deus, você, opa, traz e prende. Como eu prendo? Eu estaciono ele, essa é a forma de eu prender. E eu o substituo por alguma coisa de Deus que eu já sei.
Por isso que é importante saber a Bíblia, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Então, eu tenho que todo tempo, diariamente ativar a mente de Cristo que está em mim, levando cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo. Cristo disse, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Então eu tenho que obedecer. Como é que eu obedeço? Quando eu prendo os meus pensamentos que estão querendo me fazer viver na carne. Porque é pela renovação da nossa mente que nós suplantamos a nossa natureza carnal. Temos que confessar constantemente a nossa posição espiritual de vencedores. Não importa. Você tem que confessar, eu sou em todas as coisas mais do que vencedor. Você pode estar vendo uma situação difícil, você pode estar passando por uma luta, você pode estar vendo uma crise financeira, pode ser que as coisas estejam desarmoniosas, na sua família, mas você não vive por vistas, você vive por fé. E se você viver por vistas, você ativa a sua carne. Se você começar a olhar os problemas, as dificuldades, os senões, as adversidades, você começa a receber isso, a sua vista vê, você vive por vistas, você pensa naquilo, pronto, você ativou a sua carne. Leve cativos os pensamentos. Eu vejo isso, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. E eu tenho que cuidar da minha carne, porque se eu começar a me envolver com o problema, com a adversidade, com a circunstância, eu vou ativar a minha carne, ela vai ter vontades, ela vai ter desejos, eu vou errar, eu vou decidir errado, eu vou me comportar erradamente, e eu vou pagar caro por esse comportamento na carne. Então, eu vejo, eu levo cativo, eu não vou pensar nisso, eu vivo por fé e eu fico confessando. Eu sou em todas as coisas mais do que um vencedor. Eu sou em todas as coisas mais do que um vencedor. Eu levo o meu pensamento cativo e substituo por alguma coisa bíblica. Se for na área material, você tem que falar, eu sei que o meu Deus é rico, que ele sendo rico se fez pobre por amor a mim para que eu me tornasse rico. Eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso é levar o pensamento cativo e não deixar a sua carne ativada. Você ativa o espírito, porque se você tiver que tomar uma decisão, vai ser uma decisão espiritual. Se você tiver que fazer uma escolha, vai ser uma escolha espiritual, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se você fica só olhando as coisas e vivendo por vistas, a sua carne, a lógica, o desespero, a ira, a raiva, a incompreensão, as perguntas, o porquê, começa a ativar a tua carne e de repente você não tem mais a direção do Espírito, ainda que venha à igreja, ainda que esteja num culto, você perde a noção do que é de Deus, do que é do coração enganoso, faz uma coisa e depois você se arrepende e diz, mas eu estou indo à igreja, como é que isso deu errado? Deu errado porque você ativou a carne, ela é faminta. Ela quer rápido ser satisfeita. Por isso que você não pode deixar a sua carne, sabe, com essa fome toda, mandar na sua vida. Então eu estou lhe ensinando como é que você lida com essa briga que há entre o espírito e a carne e o espírito. Se vier uma coisa que não é justa na sua mente, se vier uma coisa que não é pura, que não tem virtude, que não é certo, que não é boa, que não tem parte com Deus, você não pode deixar isso na sua mente. Caso contrário, as coisas do velho homem voltam, começam a voltar coisas da carne. Mas lembre-se, você tem a mente de Cristo Jesus já, então ative-a. E o que ativa a mente de Cristo é a palavra, ok? A palavra, logicamente, crida. Então, eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que conhecer as inclinações da minha carne, eu tenho que conhecer as minhas fraquezas, porque eu vou ser tentada exatamente nas minhas fraquezas. As minhas brechas, se elas existirem, elas vão se abrir exatamente nas minhas fraquezas. Quem tem uma área onde a fraqueza é sexual, é ali
que a brecha se abre, é ali que a tentação surge, é ali que o diabo, que não pode nos tocar, vai colocar situações, vai preparar pessoas energizadas pelo capeta, para que haja fornicação, adultério, para que haja prostituição, lascívia, enfim, nós já estudamos aqui muitas destas obras da carne. Então, se a fraqueza, se a minha fraqueza está na área de dinheiro ilícito, de fazer negócios ilícitos, eu tenho que tomar cautela, tenho que ter cautela com a minha carne nessa área. Quando vier negócio, quando vier propostas, eu tenho que ali orar, eu tenho que buscar na palavra qual é a forma de Deus de fazer um negócio. Se a minha questão é no diálogo em casa, se há nervosismo, se há pavio curto, é nessa área que eu tenho a minha fraqueza, é aí que eu tenho que cuidar. Então eu tenho que me conhecer. Eu não posso conhecer só a vida do outro, eu tenho que me conhecer. Eu sei, amados, onde estão as minhas fraquezas. Às vezes acontecem algumas situações, até com irmãos em Cristo, e eu tenho que resolver essas situações. E eu já sei que eu não posso resolver na hora. Eu conheço a minha, e tem gente que quer na hora, que quer conversar, que quer não sei o quê, que vou falar. Não! Porque eu me conheço. Eu me conheço. Então, espera, deixa eu ir embora para minha casa. Eu preciso subjugar minha carne. Eu preciso levar esses pensamentos cativos. Porque esses pensamentos estão soltos aqui. Se eu for agir, se eu for tratar do assunto, se eu for conversar na base do que eu estou pensando na hora, sentindo na minha carne, amados, eu vou satisfazer o quê? O apetite da minha carne. Pronto. Pequei. É pecado. Tem muita gente pecando, porque não sabe lidar com a sua própria carne, com as suas próprias fraquezas. Então, eu já sei, depois eu sou capaz de sentar, perdoar, acertar, sabe? Me submeter, ficar 3 dias conversando, abraçar, chorar junto, ok. Mas, tem uma hora que aquilo tem que ser o quê? Levado cativo. E às vezes você não tem um tempo assim para levar cativo o pensamento. Você leva ali na hora, engole, entrega aquela situação para Deus, mas não dá para resolver às vezes imediatamente. Você tem que aquietar a tua carne. Aquietar aquela intenção que ela tem de já sair para o grito, de sair para a briga, de tirar satisfação. Isto que a carne quer fazer, mas é isto que Deus tem para nós? É esta forma que Deus quer? Quantas pessoas em casa estão vivendo nesta base do eu não deixo passar para outro dia, não, eu quero resolver, senta aqui, vamos falar agora. E pronto, acabou o casamento, filho foi embora, está tudo destruído. Por quê? Porque a carne resolveu falar mais alto, as pessoas estão satisfazendo esses gritos da carne e de repente está ali estabelecida uma discórdia, enfim, algumas coisas que às vezes são irreversíveis. Então eu tenho que lhe ensinar que você precisa o tempo todo praticar a palavra. Muita gente diz assim, não, eu pratico a palavra. Eu pratico a palavra no meu trabalho, eu sou honesto, eu sou fiel, eu pratico a palavra na minha casa, nós oramos nas refeições, ótimo. Isso é o básico, não é? Isso é o mínimo. Agora, pratique a palavra em relação à sua carne. Pratique a palavra em relação ao viver por vistas e o viver por fé. Você vai ver que é um exercício. Você precisa todo dia, né, trabalhar isso aqui, de aplicar a palavra de Deus, conhecendo o seu corpo, conhecendo as inclinações da sua carne, conhecendo as suas fraquezas, para você saber lidar com os apelos da carne. E o que é conhecer o corpo? É saber que o meu corpo e o seu corpo têm uma missão. Ele é templo do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você faz com ele. Ou com o que você permite que ele faça com você. Porque às vezes o corpo vai, é um tapa, é um beliscão, é um xingamento. Você não refreou o corpo e ele aprontou. E você diz, oi, o que eu fiz? Então, cuidado. Nós temos uma missão. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você xinga alguém, o Espírito Santo lá dentro de você já se entristeceu, já apagou as manifestações. Por isso que nós não aceitamos pessoas que vivem na carne e falam, Deus me falou. Foi o diabo que te falou. Deus me mostrou. Você vive na carne e vem falar que Deus mostrou? Não mostra, Deus não é doido. Aliás, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão.
é Deus de paz. Então, pessoas que vivem na carne, pessoas que vivem iradas, pessoas que vivem aprontando poucas e boas, dizem, não, Deus me disse, vai procurar a tua turma, desculpa, amados, tem que falar isso, porque às vezes a gente, por educação, tem que ouvir cada coisa. Deus não te falou coisa nenhuma, você está na carne, e agora você quer justificar coisas que você quer fazer na carne, intuitivamente, impulsivamente, pelo que os teus olhos viram, ou pelo que a concupiscência da tua carne quer, e você, para justificar isso, coloca Deus no meio da história. Não coloque Deus nessa sujeira. Desculpa eu falar assim. Carne é um corpo de humilhação, é corpo de imundície. Deus não age onde há carne. Deus não fala onde há carne. Deus não fala através de alguém que viva na carne. Desculpa, mas não fala. Amém? Então fique esperto, porque quando alguém disser, não, Deus me falou, Deus me disse, Deus me dirigiu, tem que viver no Espírito. Aí sim, lógico que Deus dirige, que Deus fala sim, que Deus manda até uma palavra para alguém através da nossa vida, mas tem que viver no Espírito, ok? Diz Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, ele pode reinar. É uma expressão que está na Bíblia e que eu não sei se ainda se usa isso, mas no meu tempo de criança, e quando eu dava aula no maternal, no jardim, se usava nossa, essa criança está reinando. Fala-se isso ainda? Fala-se. Graças a Deus, pronto. Mas era assim, gente, como esse menino reina, né? Isso tem fundamento bíblico. Na verdade, o que é esse reina? Como a carninha desse menino reina. Ou seja, em outras palavras, se está dizendo o quê? Como essa criança é terrível, como essa criança é levada, como essa ela cansa, porque, enfim, o que é esse reinar? Está aqui na Bíblia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então não deixa a sua carne reinar, porque senão é o pecado que está reinando. E se o pecado reina, você vai obedecer às paixões, às vontades da carne, e vai ser uma desgraça. Então nós temos que sujeitar o nosso corpo, e a única forma dele não aderir às paixões é quando você o tempo todo sujeita, senão ele vai fazer mesmo muitas coisas. Ou você nunca ouviu um crente que fez poucas e boas? É crente, é crente. Lógico, tem joio no meio do trigo que está aí para confundir mesmo. Mas é possível que um crente que não conheça isso, e não o tempo todo subjugue a sua carne, faça coisas que o ímpio faz também. Então essa sujeição não tem nada a ver com sacrifícios, com jejuns, com abstinências, com cumprimento de ordenanças, autoflagelos, essas coisas todas, né? O que você tem que saber? Que é pelo conhecimento, pelo exercício prático da palavra de Deus, pela confissão da nossa posição espiritual, que a carne perde a sua força, e aí ela não obedece às suas paixões. Então, como é que a minha carne perde a força? Conhecimento da palavra, exercício da prática da palavra de Deus, uma confissão correta da nossa posição espiritual, aí a carne vai perdendo a força, Ela quer fazer algumas coisas, mas ela não consegue mais. Diga graças a Deus. Bispa, afinal de contas, como é que tudo isso acontece no dia a dia? Eu tenho que praticar, eu não vivo aqui na igreja o tempo todo, eu estou com a minha carne sozinha lá, você não está lá na minha casa para me lembrar disso tudo. Como é que acontece isto na prática? Número 1, eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou predestinada, que eu sou escolhida, que eu sou eleita, que eu sou aperfeiçoada por Cristo Jesus, que o meu espírito está perfeito e completo, que eu sou santificada, que eu sou justificada, que eu sou salva para sempre. Então eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu sou, e eu preciso manter esta confissão. Segundo lugar, eu tenho que ter o que a Bíblia diz que eu tenho direito a ter: saúde, paz, amor, alegria, virtudes de Jesus Cristo, sabedoria, graça, prosperidade. Eu tenho que ter porque é meu direito. E terceiro lugar, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda amar. Se a Bíblia manda amar, eu amo. A Bíblia manda perdoar, eu perdoo. A Bíblia manda cuidar da língua, eu cuido. A Bíblia manda ser dizimista, eu sou. Ok? Então, é assim que eu vivo, tirando a força da minha carne. Agora, se eu descuido da minha vida, e eu não vivo conforme Deus orienta, a minha carne vai crescendo, vai ficando forte, e num determinado momento ela vai querer se satisfazer.
é onde entra o pecado. Por isso é que nós estamos também conhecendo as suas obras, para nós podermos refreá-la e não ceder ao pecado. Quantas pessoas não sabiam nem o que era, o que era que eu falei aqui? Porfia. A pessoa lia lá, porfia, né? Brincaram até que era uma expressão caipira. Fia, que é o diminutivo de filha. Porfia, porfio, não, porfia. Você aprendeu aqui que é uma desgraça, é um problema terrível. Então, muitas pessoas leem a Bíblia e não sabem o que é. Não entendem a Bíblia. Não sabem como aquilo está no nosso dia a dia direto. Volte lá comigo a Gálatas 5, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Se você perdeu, pegue este CD, ouça. Impureza, falamos sobre ela. Lascívia, muita gente não sabe o que é, vai aprender para você segurar a carne. Idolatria, que não é só da igreja romana. Feitiçarias, que não é só de bruxo e de macumbeiro. Hoje está dentro da igreja chamada protestante. Inimizades, porfias. Quinta passada falamos de ciúmes e de iras. Domingo falamos de discórdias. E hoje eu queria falar um pouquinho de dissensões e facções. Eu acho que tenho tempo. Então, dissensão. O que é dissensão? Porque é uma obra da carne. Se você não refrear, ela se manifesta. Muita gente não sabe o que é e deixa a carne correr solta. E quando vê, está pecando por dissensão. O que é dissensão? Vamos ver a definição no telão. Dissensão é divergência. Desacordo de ideias. Desacordo de opiniões. Desacordo de posições. Desacordo de interesses e, por fim, divisão por desacordo. Então, vamos entender assim, bem simplesmente. Nós podemos ter ideias diferentes, opiniões diferentes, posições diferentes, interesses diferentes. Amém? Pode ser que a gente não chegue num acordo, mas não pode haver divisão. Eu falei um pouquinho disso no domingo e eu queria novamente enfatizar isso. Que quem nos planta num local e quem nos planta no corpo de Cristo é o próprio Jesus. E ele chama pessoas muito diferentes. Imagine se ele fosse plantar aqui na Cristo Vive São Paulo um monte de solanginhas. E um monte de raizinhos. Até porque não existem. Não daria para fazer isso. Não existe uma pessoa sequer igual a outra. Então o Senhor vai chamando conforme os seus desígnios, os seus propósitos, e Ele vai colocando para formar o seu corpo na terra. E há muita diferença entre nós. Há muitas ideias diferentes, há muitas opiniões diferentes, há muitas posições diferentes, há muitos interesses diferentes. Porém, nós temos algo que nos une. Jesus Cristo, o seu poder, a sua graça, a sua salvação, amém? O seu chamado, isso nos une. Somos família de Deus bendita na terra. Ora, pense comigo, se dentro de uma família, humanamente falando, que tem lá hereditariedade, tem um monte de coisas, né, do sangue que passou de um para o outro ali, se ali há diferenças de ideias, de opiniões, de posições, até de interesses, quanto mais na família de Cristo, formada por pessoas diferentes mesmo. Então pense, é possível ter acordo? Lógico que é. Somos de Jesus. Agora, quando as diferenças das ideias, das opiniões e das posições e dos interesses levam a uma divisão, isso é pecado, isso é obra da carne. Você está compreendendo? Então, aí é uma dissensão, para você entender melhor. E o que a Bíblia fala sobre dissensão? Vamos ver algumas coisas. João 9, 16, para você ver que já tinha lá no tempo de Jesus muita carne. Diz assim: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Estou falando de Jesus, amados. Os fariseus diziam: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Porque Jesus tinha curado uma pessoa no sábado. Diz: esse cara não é de Deus.
Diziam outros, todos os religiosos: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Que homem pecador? Já estavam chamando Jesus de pecador. E houve dissensão entre eles. Essa dissensão é muito mais do que desacordo. Houve uma divisão mesmo entre eles. Sempre tinha gente de um lado, de outro, e alguns com Jesus, não é? Nós podemos ver também Atos 23, 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Olha o problema da dissensão. Divide. Fariseus de um lado, saduceus do outro, brigando por uma doutrina, que nenhum dos dois sabia nada, estava tudo errado, as duas seitas religiosas, e a multidão se dividiu. Se nós vivermos em dissensão, nós vamos provocar o quê? Divisão. Às vezes na família, às vezes com os parentes, às vezes numa igreja. Você vê igrejas que racham ao meio. Por quê? Porque há um desacordo tão grande, uma dissensão tão grande, não há acordo, não se busca caminhar junto em Jesus, que se divide. Isso é pecado. Isso significa que houve carne. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Mais uma passagem em 1 Coríntios 1, 11 e 12. Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Está falando da igreja, que ele tinha sido informado por uma família abençoada da igreja que tinha contenda no meio da igreja. Refiro-me, aí ele especifica que tipo de contenda. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. E Paulo diz o quê? E eu de Cristo. Pronto. Então, você pode ver que havia até preferências de quem pregava, do pregador, de quem ministrava, de quem louvava. Quando a igreja tem essas preferências, isso não é errado. Nós às vezes nos identificamos com o tal pregador, com a maneira de falar, às vezes com um tipo de direção de louvor, com um tipo de oração. Não é errado. Isso são o quê? Opiniões, interesses diferentes, identificações, coisas semelhantes. Agora, isso não pode chegar ao ponto de dizer: Deus só fala por aquele, que era o que estava acontecendo aqui. Deus só usa aquela. Deus, quando fala por esse, eu não quero ouvir, eu não gosto. Aí é uma dissensão. Isto é carne. Então, quando há predileção, preferências, e isto é tornado público, as pessoas se posicionam de um lado ou de outro, isto é uma dissensão. Isto é muito sério. Porque a dissensão leva à divisão. E você sabe que a divisão é contra Deus. Jesus certa vez disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ora, todos nós somos de Cristo. E Cristo não está dividido, diz a palavra do Senhor. Então, precisamos tomar muito cuidado. Porque, eu passei por isso na lei. Eu vi isso na lei. Tinha um culto e lá ficava assim uma tabela na porta de quem ia pregar em tal culto. E tinha verdadeiramente alguns irmãos de 90, 100 anos que quando pregavam era muito complicado da gente, não era dinâmico, eles dormiam, eles quase não se aguentavam em pé, mas na lei tem aquela tradição e dão honra e a pessoa está morrendo, mas ela está pregando, enfim. E tinha alguns cultos. Eu sempre fui, eu não conhecia nada disso, mas eu ia por educação, por respeito, pelo menos, né? Ainda que não fizesse o nosso jeito e fosse um culto meio lento e meio sonado, mas tinha irmãos que diziam: ih, é o fulano, não venho. Isto se chama carne. Por quê? Porque a pessoa está dizendo: Deus não fala por Apolo, Deus não fala por Cefas, Deus só fala por Paulo, ou Deus só fala por esse, ou Deus... Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado para subjugar a carne. Não é verdade? Às vezes a gente vê um culto cheio, a igreja lotada, e a gente diz: ai, hoje, que poder! Isso não tem nada a ver com poder, a nossa carne começa a se inflamar. Aí você vê um culto menor, um grupo menor, diz: hoje o culto, que o culto não tem nada a ver com a carne de ninguém. Deus é o mesmo. Mas a nossa carne, ela vive dando opinião e palpite quando não deve. Isso é pecado, irmãos. Eu estou ensinando como a gente peca e tropeça todo o tempo em bobagens. Isso aqui. E hoje não tinha guitarra, nem o Cid, nem louvor. O quê? O louvor depende de gente?
Você percebe que a carne, ela tem satisfações em coisas. E aí nós começamos muitas vezes a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ali tinha uma divisão total. Isto era uma dissensão. Olha o que diz Amós, capítulo 3, versículo 3. Agora sim, agora é quando realmente os interesses em Cristo são outros. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então nós podemos ser pessoas muito diferentes, ter ideias diferentes, gostos diferentes, mas nós podemos ter acordo entre nós. Aliás, nós temos, graças a Deus, nós temos um acordo. Nós sabemos quem somos, como fomos juntados, o que Deus faz conosco e o que Ele quer fazer através de nós. Então nós estamos caminhando juntos, andando juntos. Agora, se não houver acordo, dá para andar junto? Não dá. Sem acordo, não dá para andar junto. Agora, veja isso dentro de uma família. Às vezes um pai e um filho não tem acordo, não cedo, não, se ele não cedo, não tem acordo. Não dá para andar junto. É por isso que um filho pega a mala e vai embora de casa muitas vezes. Às vezes num casamento, ninguém cede, mesmo sendo diferentes os cônjuges, mesmo tendo ideias diferentes, às vezes interesses um pouco diferentes, mas não entendem que vão caminhar juntos com aquelas diferenças e com a bênção do Senhor. Mas às vezes não cede daqui, não cede de lá, cabeçudo dali, cabeçuda de lá. Não entra em acordo, não dá para andar junto. Quebra a família, destrói a família. Olha o que Jesus disse sobre isso em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo, um reino dividido é um reino que tem dissensão. Ficará deserto, e toda cidade ou casa, atenção casais, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não dá para andar junto, não subsiste, tem que ceder, tem que fazer acordo. Eu sou diferente, você é diferente, eu penso diferente, você pensa diferente, damos as mãos, coisas diferentes, vamos embora, vamos ser felizes. Somos um no Senhor, então as suas características com as minhas, elas se fundiram. Amém? As suas diferenças, as minhas diferenças, agora, tanta diferença de lá, que coisa rica que ficou, né? Um monte de diferença daqui, um monte de diferença que virou uma coisa só, vamos junto com todas as diferenças. Isso é riquíssimo. Porque esses casais que querem ser tudo igual, é uma chatice. Coisa chata. Não é verdade? Vamos almoçar fora, o que você vai comer? Arroz, feijão e bife. E você, meu bem? Arroz, feijão e bife como você, querido. Vamos viajar. Onde nós vamos passar as férias? Na praia. Onde você quer ir, meu bem? Na praia, é lógico. Lógico que algumas coisas batem, e graças a Deus são gostosas. Mas tem pessoas que se tiver uma... Não, eu queria ir para o campo, mas eu gosto de sol, mas eu gosto de frio. Vamos separar, porque você gosta de sol, eu gosto de frio. Não vai ter acordo. Eu estou dando um exemplo simples, mas leve isso para outras situações, para outras coisas. Essa coisa da separação está logo na boca, é capeta na boca da pessoa. Porque a Bíblia diz, aquele que Deus uniu, não separe o homem. E não venha com desculpa de que não foi Deus que uniu, não. A primeira coisa que a pessoa diz, não, no meu caso não foi Deus que uniu. É? Então você é do capeta. Vamos continuar. Muito bem. Casa dividida contra si mesma, não. Então, se há conflitos dentro de uma casa, trate de ir lá e resolver esses conflitos. Dá sim para conviver muito bem no Senhor. Só o ímpio não consegue conviver porque não tem Jesus. Mas quem tem Jesus e diz que não dá, é porque é duro de coração. Perguntaram para Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações. Eu não fiz ninguém para separar, não fiz filho para sair de casa antes da hora. Isso é dureza de coração, ou de um, ou do outro, ou de ambos. Porque quando alguém cede, perdoa, pede perdão, ama, acerta, se submete a Deus, não há mais dureza. Então, a bênção de Deus se estabelece. Você está entendendo? Amém. Toda vez que alguém vai para o gabinete, nós nos separamos. Desculpa, amado, mas
foi dureza de coração. Mas houve o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O perdão está para se perdoar. O perdão existe para se pedir perdão, para se reconciliar. Isso é cristianismo. O resto é macumba, é trevas, é qualquer coisa. Então, tem que ir para a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre outra obra. Entenderam dissensão? Dissensão não chega a um acordo e tem que separar. Provoca divisão. É anticristão, tá? Porque é carne. Ok, facção. É uma outra obra da carne. Facção. O que será facção? Vamos colocar no telão. Agora a coisa fica mais pesada. Facção é um grupo de pessoas que age ou pensa diferentemente da maioria do grupo a que pertence. Agora já inflamou outras pessoas. Percebe? A carne de alguém já fez um estrago. A carne do outro, e mais a do outro, e mais a do outro, e formou uma facção. A facção é a contenda, a dissensão, num nível maior. Eu não me contento em ficar em desacordo, em dividir. Eu quero mais. Eu quero juntar pessoas para me dar força no meu erro, ou no meu lado. Estão entendendo? Então, faccioso, eu até coloquei, eu não sei se tem ainda no telão. O que é uma pessoa facciosa? Parcial. Só vê um lado da questão. Esse é o faccioso. Como ele só vê um lado, ele só enxerga o que lhe convém, o que ele acha, ele não se abre para enxergar o do outro lado, não quer entender o outro lado, então ele fecha a questão do seu lado e ele vai arrumar pessoas que lhe deem força com essa mesma visão parcial. Isto é o faccioso, isto é uma facção. E o que a Bíblia fala sobre facção? Opa, Romanos 2, 5 a 9. Quando você vê grupinhos descendo a língua, só para entender melhor, porque eu fico aqui. Não, é quando há um grupo de pessoas que fala contra um grupo que pertence, que parece que está falando de alguém lá longe, uma coisa tão distante. Não. Quando você vê um grupinho de pessoas, quantas pessoas? 2 já é facção. Descendo a ripa em alguém, em alguma coisa, isto é facção. Isto é carne, isto é pecado, isso não passa impune diante de Deus. Por quê? Porque uma carne só já é uma desgraceira. Agora você imagine uma carne atiçando a outra carne. 2 carnes juntas. É desgraceira dupla. E assim vai. 3 carnes juntas. Desgraceira tripla. 4 carnes juntas. É um açougue, amado. Aquilo é um negócio. Entenderam? Então, não, vem cá, não. Sabe, dá para você vir, eu posso te ligar que eu tenho uma coisa para te falar. Amado, quando você receber um telefonema, ou ao vivo em cores, ou um e-mail, olha, dá para a gente conversar, eu tenho uma coisa para te falar. Olha, se for coisa que não edifique, não dá para conversar, não quero. Eu estou contando nos dedos as pessoas que eu já conheci na minha vida, que dizem, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Sabe por quê? Porque a carne, escute o que eu vou lhe dizer, a carne quer ouvir e a carne quer saber. E a pessoa, quando ela fala, eu tenho uma coisa para te contar, ela atiçou um desejo que toda a carne tem, que é de ouvir e de saber. Então ela ativou a carne. Se aquela carne não tiver subjugada, submetida, ela diz, tudo bem, você vai falar, mas eu sou firme. Essa carne não está subjugada. Vai edificar? É a respeito de que assunto? Olha, não dá para falar em público. Então você pode pôr para correr esse infernal, desse infeliz na carne. Porque se não dá para falar em público, se precisa falar escondido, se ninguém nos ouça, então não é puro, não é transparente, não tem luz, é trevas. Amém? Você está entendendo?
Eu estou ensinando você a se posicionar com relação à sua própria carne e em relação à carne dos outros. Olha, que ninguém nos ouça. Bom, se ninguém nos pode ouvir, tem carne no meio dessa história. Estou fora. Não quero ouvir. Bispo, aquele negócio de bata o telefone mesmo. Deixa a pessoa conversando com o tutu. Falou um negócio que não tem a ver, vai conversar com o tutu. E desliga. Tu. Deixa a pessoa conversando com o tutu. Você está compreendendo? Diz, mas eu não quero ser mal educado. Você não quer ser mal educado? Ou você não quer ser espiritual e andar no espírito? Tem muito jeito de você dispensar os outros com tremenda educação, finesse, uma coisa linda e espiritual. Ok? Muito bem, olha só. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, então o faccioso, ele é duro de coração, tem um coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Ok, mas olha a retribuição. Mas ira e indignação aos facciosos. Então, quem é de panelinha, de descer a língua, vai ter da parte de Deus ira e indignação. Da parte de Deus. Aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, ficar fazendo panela é uma injustiça e atrai a ira e a indignação de Deus. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, inclusive do faccioso, ao judeu primeiro e também ao grego. Quer dizer que Deus não faz acepção mesmo. Amém? Entenderam? Então, às vezes, a pessoa fica lá, chama alguém no canto e vai embora com a Bíblia debaixo do braço, e aquela semana é uma tribulação, é uma angústia, a alma da pessoa está ali querendo morrer. Esqueceu que foi faccioso, que falou mal, que não é bem assim, vem cá, eu é que sei das coisas. Vem tribulação e angústia. Muita gente depois vem, ora por mim, eu estou numa tribulação. Igual a irmãzinha, né? Fez um gabinete comigo certa vez. Falou, eu tenho uma coisa para contar, bispo, eu preciso de muita oração. Falei, o que foi, amada? Eu estou numa tubulação tão grande. Eu pensei, uau. Amada, é pior que eu pensava. Tubulação. Como é que vai sair da tubulação? Manda para a Sabesp. Tem como pedir o tubo? Ok, muito bem. Então, assim, cuidado, né? Porque, assim, tudo que a gente planta na carne, a gente colhe. Então, tá plantando facção na carne, tá colhendo tribulação. E não sabe por que a vida tá daquele jeito? Tanta luta, tanta tribulação, tanta angústia na alma. Tiago 3, 14 a 16 diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, se tem um sentimento de dividir, de ser contra, de juntar pessoas, não, vamos juntar, vamos fazer uma turba aqui, vamos juntar todo mundo e vamos mostrar nossa indignação. Se há esse sentimento faccioso no coração, nem vos glorieis disso, porque é carne, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Amado, fazer facção, arrumar grupinho, não tem nada de sábio aqui. Não tem sabedoria nisso. É terrena, animal e demoníaca. É uma coisa tão humana, tão animal, tão do demônio. Porque quem quer acertar uma coisa, quem quer dar um palpite, se você tem certeza daquilo, se você tem pureza de coração, você vai e não precisa de 2, 3 para dar força para a sua carne. Você vai e fala. E se aquilo for de Deus, prevalecerá, diz a palavra do Senhor. Você está entendendo? Então, é muito importante. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Às vezes não sabe porque numa casa tem uma confusão danada, porque numa empresa tem uma confusão danada, porque nos negócios tem uma confusão terrível. Toda espécie de coisas ruins. Pessoas que não pagam, pedidos que não saem, a casa vive doente, todo mundo enfermo. Deve ter divisão ali, sentimento faccioso, tem carne. Isso precisa ser cortado, em nome de Jesus. Veja o que diz 1 Timóteo 6,20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado.
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Não, não é bem assim. Deus não me mostra desse jeito. Não, eu entendo de outra forma. E tu, Timóteo, olha, você tem que saber lidar com a sua carne e também lidar com a dos outros. Porque tem um monte de gente que vem falando, não, eu não vejo assim, eu não penso assim. Deus a mim não falou desse jeito. Deus não é língua de cobra dividida. Deus só tem uma palavra, é sim, sim, não, não. Como é que Deus a mim fala de um jeito e a você fala de outro jeito? Então é o capeta que está falando a alguém. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber. Não porque eu li que é assim, porque eu li que é assado, porque agora tem um escritor falando isso, porque eu li na internet, porque tem uma corrente de não sei o quê. Está tudo acorrentado mesmo. Meu amado, fique com o que diz a Bíblia, que é aquilo que é o saber verdadeiro. Como falsamente lhe chamam. Então assim, quando você fala uma coisa que não convém a algumas pessoas, elas falam, não é bem assim, a contradição do saber, Deus lá fala de um jeito diferente. Guarda o que te foi confiado, porque isto aqui é o princípio da facção, tá? É pecado. Diz também em 2 Timóteo 2,16, manda evitar. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Porque se você não evita, o falatório profano, ele contamina a tua carne. Coisa inútil contamina a carne. Evita. Pois os que deles usam o quê? De falatórios inúteis e profanos, passarão a impiedade ainda maior. Vai fazer coisa pior. Quem começa falando coisa que não deve, depois vai falar coisa mais grave e uma hora vai estar fazendo coisa que não deve, que é impiedade ainda maior. E Tiago, eu quero encerrar com Tiago 3,10 para falar ainda sobre esta facção, que ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, ou a sua boca abençoa, ou a sua boca amaldiçoa. Não dá para uma hora, eu sou abençoado, sou mais que vencedor, boa noite abençoado, boa noite amado, e depois ficar ali numa facção com 2 ou 3, você viu a fulana? Não é bem assim não, ela vive mal, olha, é tudo aparência, aquela, não me engana, se você de uma boca não procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente, porque quando você abençoa, você faz pelo Espírito, e quando você amaldiçoa, fala mal, divide, é a tua carne. Não é conveniente que estas coisas sejam assim, que você viva uma hora na carne e uma hora no Espírito, uma hora na carne e uma hora no Espírito, e a sua boca seja instrumento dessa guerra toda. A pessoa paga por isso. Isto aqui é muito grave. Eu quero encerrar com o que diz, venha comigo, por favor, eu vou pular mais uma outra obra da carne que eu tenho aqui, vai ficar para domingo. Eu quero terminar com 1 de João 3,9, por favor. Porque, de repente, eu estou falando aqui, já temos uma lista grande de obras da carne, e eu percebo, logicamente, né? Alguns irmãos riem, alguns irmãos choram, alguns irmãos se cutucam, alguns irmãos ficam vermelhos, coram, alguns querem se enfiar embaixo da cadeira, outros fazem cara de paisagem. Enfim, eu não estou aqui, amado, e eu não quero saber da vida de ninguém. O que eu estou aqui para lhe falar é que o Senhor quer dar um basta na vida da carne. O Senhor quer que todos nós vejamos as bênçãos de Deus manifestadas. E bênçãos mesmo, não misericórdia que se renova toda manhã, porque Deus é maravilhoso, o seu amor é incondicional e nós vivemos muitas bênçãos por causa das misericórdias. Mas o Senhor tem mais, o Senhor tem infinitamente mais, o Senhor tem fartas colheitas. Mas cuidado, se você planta na carne, as colheitas fartas também virão. Retribuições, muitas. Tomara que elas sejam em função do que você tem plantado no Espírito. Então eu estou aqui, eu tenho responsabilidade com o rebanho que Jesus me confiou, o pastoreio, para lhe ensinar estas coisas, para lhe ajudar, para lhe incentivar e para lhe encorajar a submeter a sua carne aquilo que Cristo já fez no seu espírito. Então, se você identificou alguma dessas obras da carne, se você sabe que a sua carne tem essa fraqueza ou aquela, dá essa abertura,
é hora de fechar essa brecha. É hora de ter cautela nessa área. É hora de pedir ajuda ao Senhor. Que lhe lembre, porque Ele já lhe deu todo o poder, a autoridade para você subjugar a carne. Mas e se alguém está entre nós ou pela internet e adulterou, fornicou, tem olhos impuros, vive cheio de ira, fez grupinho e desceu a língua, dividiu, provocou uma dissensão, é duro de coração, não tem acordo, está em pecado, pecou, transgrediu. E olha o que diz 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus, o convertido, não vive na prática de pecado. Não vive fazendo isso. Pois o que permanece nele é a divina semente. A semente de Deus que está na nossa vida. Ora, esse não pode viver pecando. Só o filho da perdição vive pecando. O cristão, o salvo, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, por isso não pode viver pecando. Mas e se pecou? Não vivemos pecando, mas se transgredimos, se a nossa carne nos envergonhou com um apetite desse, e esse apetite nós deixamos que ela fosse satisfeita, que esse apetite fosse satisfeito. Hebreus 4, 15 e 16 diz, todo aquele, não, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga glória a Deus por isso. Jesus conhece as nossas fraquezas, Ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Antes foi Ele tentado em todas as coisas. Todas as coisas Jesus foi tentado, todas, com relação à prostituição, à lascívia, à ira, à discórdia, a facções, a dissensões, a bebedices, a glutonarias, tudo, a porfias. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, por isso Ele sabe o que você e eu passamos na carne, mas sem pecado. Ele não satisfez nenhum desejo da sua carne. Você está compreendendo? Tentado Ele foi, como nós somos, mas a questão é que Jesus não pecou, e muitas vezes nós cedemos à tentação. E se isto aconteceu, o que eu faço? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Escorregamos, a nossa carne nos enganou, nos humilhou, nos envergonhou. Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça do Pai. Porque nós vamos receber misericórdia, perdão, graça, vamos achar socorro se nós estamos colhendo alguma coisa em função da plantação carnal que fizemos. Deus nos ajuda, Deus nos socorre. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu encerro lhe dizendo, combata os intentos da sua carne, levando cativo os pensamentos, praticando a palavra de Deus, mantendo firme a sua confissão da esperança, aquilo que é a sua posição em Cristo Jesus, e deixando manifestar, não impeça, deixe fluir o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, no lugar de todas aquelas obras da carne, deixe que a sua vida seja isto: amor, alegria, paz, longanimidade, que é muita paciência. Em vez de ser pavio curto, uma pessoa irada, uma pessoa que provoca divisão, dissensão, facção, porfia, seja longânimo, seja paciente. Eu não engulo os sapos. Se você é cristão, você engole sim. Quem não engole sapos é porque está na carne.
paz, longanimidade, benignidade, bondade. Seja uma pessoa boa. Você tem Jesus, como é que você pode ser mal? Como é que você pode ser agressiva? Como é que você pode ser neurótico? Como é que você pode xingar? Como é que você pode atirar uma coisa? Como é que você pode bater? Como é que você pode bater porta? Como é que você pode deixar alguém falando sozinho? Bondade, você é bom. Fidelidade, seja fiel às pessoas que lhe amam, a quem você ama. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, seja fiel ao seu chamado. Mansidão. Seja manso. Está pegando fogo, seja manso. Estão brigando, leve lá com mansidão a paz. Domínio próprio. Diga domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu mesma me dominar a carne. Não é pedir ajuda. Irmão, eu estou numa carne aqui. Ô, diácono, vem me ajudar a dominar a minha carne. Ô, peraí, como? Eu domino a minha carne. O domínio próprio é o fruto do Espírito que já está na minha vida. Eu domino a minha carne. Eu domino a minha carne. Você tem que confessar isso todos os dias. Eu domino a minha carne. Eu domino a minha carne. Ai, mas me deram uma fechada e eu sou daqueles que dominam a minha carne. Ah, mas me aprontaram uma, me passaram uma perna. Ah, eu sou daqueles que não levo, não, eu domino a minha carne. Você tem que aprender, isso é um treinamento. Bispa, você está querendo que eu seja um bobo? Não, querido. Eu não. Jesus está querendo que você seja a imagem e semelhança dele, que você tenha a autoridade dele, o poder dele, que a luz dele brilhe na sua vida. Jesus está querendo que você tenha a bondade dele, a mansidão dele, a benignidade dele, a paciência dele, o amor dele, a paz dele, a alegria dele, a força dele. É isso que Jesus espera de nós, amados. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, continue aplaudindo. Diga graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus, diga eu domino a minha carne. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus que está na minha vida, eu domino a minha carne. Esta é uma boa confissão para você começar o dia. Eu domino a minha carne. Fique de pé, vamos orar, encerrar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você vai voltar para casa, quem não jantou? Dominou a carne? Quem estava cansado como o diácono David? Dominou a carne? Quem hoje estava nervoso por algum motivo? Lhe tiraram Dominou a carne. Veio para a igreja. Eu espero que antes de vir não tenha feito bobagem. É assim, amados, que nós vivemos. Esta é a graça de Jesus Cristo. Amém? Está todo mundo com uma carinha assim de que agora vai, bispa, agora vai. Agora vamos, em nome de Jesus. Vamos lá, bispo. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Jesus, por esse alimento puro, genuíno, que mais uma vez veio acalentar e alimentar o nosso coração e o nosso espírito. Amém, Senhor. Somos gratos a Ti por isso, ó Deus, pela honra, pelo privilégio de termos sido trazidos pelo Senhor. Amém, para escutar, Senhor. Jesus, essa maravilhosa Glória palavra. a ti, Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos internautas. Sim, Jesus. Que também juntamente conosco, ó Pai, sim, foram alimentados com essa palavra são maravilhosa. Fortes, ativos. E oramos também, ó Pai, declarando que esta palavra não voltará para ti vazia. Creio, Senhor. E ela cumprirá desígnios e propósitos. Aqueles creio. que vão ouvir essa mensagem, ó Pai, Aleluia. vão receber em seu espírito, ó Pai, creio, esse Jesus. alimento poderoso, esse alimento transformador frutos, de vidas, Pai. E de situações. Assim, Obrigado, ó Pai, assim, por conhecer, Jesus, um pouco mais Amém, do Senhor. nosso espírito e da nossa carne, Amém, ó Pai, Jesus. para que possamos dominar a nossa carne Sim, Jesus. e subjugá-la ao nosso espírito. Sim, e Pai. assim, Jesus, seguimos sempre em triunfo, Em nome de de glória Jesus. em glória e de vitória Em em nome vitória. de Jesus, que assim Oramos seja. em nome de Jesus, para a glória de Deus. E os amados do Senhor digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os que têm domínio próprio, glorifiquem a Deus. Yes. Amém. Graças Glória a Deus. Quem puder ficar, cante conosco. Se alguém precisar sair, as portas do Espaço Gourmet vão se abrir. Fique à vontade. Vá lanchar, tomar um café, buscar na livraria material. Esta é a igreja
Esta é a igreja de conhecimento. Amém. Que vai reinar em vida através de Glória a Jesus Deus. Cristo. Por causa do fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Tô lutando com combate, vou desistir da minha fé. Eu tenho uma carreira e vou seguir até o fim. Escoltado pelos anjos, na frente do meu Deus, escutando o inimigo e o que me faz sofrer. Eu tenho uma porta que cuida de mim, 24 anos que cuida de mim. Ninguém vai me calar, ninguém vai me deter. Se Deus está comigo, eu só sei que vou vencer. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. Eu quero que os meus dias sejam os melhores para mim. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. A tua palavra é o melhor futuro para mim. Declare isso, igreja. Eu tô lutando com combate, não vou desistir da minha fé. Eu tenho uma carreira e vou seguir até o fim. Escoltado pelos anjos, na minha frente do meu Deus, escondido o inimigo e o que me faz sofrer. Eu tenho um guarda-costa que cuida de mim, 24 horas ele cuida de mim. Ninguém vai me falar, ninguém vai me deter. Se Deus está comigo, eu só sei que vou vencer. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. Tua palavra declara isso. Eu tenho um guarda-costa. Eu tenho um guarda-costa que cuida de mim. Eu tenho um guarda-costa que cuida de mim. Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Se Deus está comigo, eu já sei que vou vencer. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti. Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje, de manhã. Tua palavra é o melhor futuro para mim. Declare isso. Meu guarda-costa é Cristo, limpou meu coração. Não há ninguém como meu Deus. Meu guarda-costa é Cristo, limpou meu coração. Não há ninguém como meu Glória a Deus. Dando a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Até domingo. Declarando para quem você encontrar, eu vivo e ando no Espírito, para a glória de Deus. Aleluia. Até sábado, hein? Fundamento sábado. Cares. Glória a Traga Deus. alguém. Boa noite, Boa noite, internautas. internauta. Você anda Aleluia. e vive no Espírito. E vive e anda no Espírito. Tchau.